Existe uma relação direta entre a comunicação e o sucesso de uma organização. Isto porque, para que qualquer organização funcione bem, desenvolva suas atividades e alcance seus objetivos, há a necessidade de trocar de informações entre seus membros. Quando a comunicação falta ou falha, surgem conflitos e desinformação, o que afeta diretamente seus resultados. Podemos dizer que a área é uma instituição privilegiada por ter uma pessoa que cuida da sua comunicação com muita eficiência, zelo e qualidade. E ainda nos brinda a todos com um sorriso largo e acolhedor. Por isso, é uma grande alegria chamar para fazer uso da palavra neste Kabbalat Shabbat a responsável pela comunicação da área, a nossa querida Haverá Alessandra Salberman. Shabbat Shalom. Obrigada, Rafael, pelo reconhecimento e parceria. Você é parte dessa comunicação. E eu aceitei o desafio de fazer a prédica hoje. E eu estou bem nervosa, mas vamos. Bem, em 14 de janeiro de 1963, o rabino americano Abraham Joshua Heschel fez o discurso Religião e Raça numa conferência de mesmo nome em Chicago, onde conheceu Martin Luther King. Os dois se tornaram amigos, tanto assim que 2 anos mais tarde, Heschel marchava de mãos dadas com King, no histórico protesto antirracista em Selma, no Alabama. Dono de ideias fortes à frente do seu tempo, portador de um extraordinário e urgente senso de justiça e igualdade, Heschel foi lembrado por nós recentemente aqui na área, pelos 50 anos do seu falecimento. E por que eu começo a falar sobre a Parashá Vairá, que lemos essa semana, citando Heschel e esse antológico discurso de 1963? Porque há 60 anos ele já escrevia: quantos desastres temos que passar para perceber que toda a humanidade tem endereço na liberdade de uma pessoa. Sempre que uma pessoa é ofendida, somos todos feridos. O que começa como desigualdade de alguns, inevitavelmente termina como desigualdade de todos. Ao nos referirmos aos negros, ele estava na conferência em Chicago, devemos, é claro, ter sempre em mente a situação de todos os indivíduos pertencentes a uma minoria racial, religiosa, étnica e cultural. Heschel assumiu como dele a causa antirracista. Deu vez e voz aos que haviam sido calados e negligenciados durante séculos. Não aceitava o homem escravizando o homem. Abominava a humilhação dos vulneráveis, dos excluídos. Repudiava a ideia de que a igualdade de todos os homens, uma banalidade para algumas mentes, continuava sendo um escândalo para alguns corações. E você ainda pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com Vairá, o faraó, as pragas e Moisés, Moshe. Mas se mergulharmos nessa paraxá, nessa porção da Torá que lemos essa semana, que é repleta de pactos, dramas, falta de fé, resiliência e reveses, veremos que as questões humanas se repetem ao longo da história e trazem com ela personagens comuns, principalmente opressores e oprimidos, os que creem e os que se negam a olhar além, os que se calam e aqueles que saem em defesa de terceiros, os que se mostram mais ou menos abertos aos chamados da vida. Em Vairá, Deus falou a Moshe e lhe disse: eu sou o Eterno. Eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó, mas não fiz-me conhecer a eles pelo meu nome. Estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã. Eu tenho escutado os israelitas lamentando pela escravidão e me recordei do meu pacto. Eu os libertarei dos trabalhos dos egípcios e os livrarei da escravidão. Os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Vocês saberão que eu, o Eterno, sou o seu Deus e que os libertarei da escravidão. Mas, mesmo diante do chamado de Deus, Moshe não se julgou capaz de desempenhar a missão de libertar os israelitas. Quase instintivamente, como a gente costuma fazer diante de uma tarefa complexa, Moshe se desqualificou.
Disse a Deus que tinha um problema de fala, a língua presa. Pior, lembrou que nem mesmo os israelitas acreditaram quando disse que os libertaria da escravidão. Como então Deus poderia crer que ele, Moshe, convenceria o faraó de libertar nosso povo? Deus, certo de sua escolha, clareou o cenário. Disse que Moshe estaria no papel de Deus e delegou ao irmão dele, Arão, o papel de profeta. Eles deveriam falar ao faraó tudo o que Deus dissesse. E assim fizeram. 2 octogenários, Moshe aos 80, Arão aos 83, na busca pela liberdade do nosso povo. Foi interessante perceber em Vairá a insegurança em Moshe, alguém que costumamos pensar como um líder natural, um líder absoluto. Mas é fato que Moshe realmente se sentiu inseguro diante do ofício. Então, eu me peguei pensando como os desafios que aparecem diante de nós nos fazem pensar até onde podemos chegar, nos levam numa viagem interior quase nunca fácil, mas muito necessária para o nosso crescimento pessoal. Se Moshe, que em tese sabia o que fazer e o que dizer, destacou primeiro a sua fragilidade, a língua presa, para não aceitar o chamado divino, como será que nós reagimos aos fatos da vida que nos chacoalham, nos tiram da zona de conforto? Não se pode dizer exatamente que Moshe estava numa zona de conforto, porque ele próprio se dividia entre liderar os hebreus e ser príncipe no Egito. Mas o que eu quero dizer é que ele foi, sim, provocado a fazer algo novo, a agir como se fosse Deus, a desafiar Faraó, a acreditar que realmente a escravidão dos israelitas estava próxima do fim. Será que Moshe, em algum momento, conseguiu ver em si mesmo seus incontáveis predicados? Era pastor, humilde, muito sábio, viveu sempre a serviço do seu povo, era empático com todos, era um homem comum, cuidava da natureza e dos animais com muito amor e respeito. Moshe carregava nele a essência dos profetas. Não tolerava erros cometidos aos outros e se ressentia dos ferimentos de outras pessoas. Seria ele um líder natural? Independente de rótulos, Moshe superou limitações e agiu conforme os desígnios de Deus ao lado do irmão Arão. Para mim, o que salta desse pequeno trecho inicial da Parashá Vairá é que devemos todos estar abertos aos chamados da vida. Assim como Moshe se abriu ao chamado divino e o Rabino Heschel se abriu ao chamado da causa antirracista, mesmo nos anos mais sombrios. Mas, se pensarmos nos chamados diários da vida, a gente vê que nem sempre são chamados épicos ou demandam uma posição de herói ou de liderança. Na maioria das vezes, são bem pequenos, aliás, são cotidianos, são íntimos. Somos chamados constantemente a sermos pessoas melhores. Quem nunca se sentiu cobrado na família, no trabalho, nas redes sociais? Somos chamados a fazer algo, a nos doar, a sermos corajosos, empáticos, a ver com generosidade o que é diferente, o que é desconhecido, o novo. Vairá é uma paraxá que nos instiga a agir em causa própria, nos abrindo aos chamados da vida, mas também com a cabeça e o coração no coletivo. Porque, ao tornar a causa antirracista algo também judaico, Heschel chama a todos e a cada um de nós a diariamente nos perguntar: o que eu fiz hoje para aliviar a angústia, para mitigar o mal, para evitar a humilhação? Ou não somos nós também, os judeus, ameaçados repetidas e repetidas vezes ao longo da nossa história? Mas somos resilientes. Resistimos a diversas ameaças que colocaram em risco a nossa própria existência. Fomos escravos no Egito, sobrevivemos com braveza e inteligência a um insano sorteio de Purim, sobrevivemos, apesar das feridas incuráveis, ao Holocausto, resistimos e não vamos nos curvar às crescentes ondas de antissemitismo e manifestações de ódios aos judeus, judias e ao Estado de Israel. Fomos chamados a agir individual e coletivamente pela nossa subsistência. Por isso é preciso trilhar caminhos bem diferentes do que percorreu o teimoso faraó do Egito antes de nos libertar. É que na segunda parte da Parashá Vairá, quando Moshe e Arão já estão apostos para terminar com a escravidão, o faraó, surdo, cego e insensível aos pedidos de Moshe, para que deixasse os hebreus livres para louvarem a Deus, prefere submeter sua própria gente às 10 pragas.
Vairá fala do faraó de coração endurecido. Nesse momento, ele se mantém indiferente à destruição do seu próprio domínio e sofre o peso das primeiras pragas: sangue, sapos, piolhos, insetos, a peste e a inflamação. Faz pensar por que Deus, que é generoso e justo, não hesita em castigar os inocentes, os animais, por exemplo, e os egípcios, que não tinham nada a ver com a tirania do faraó. É uma pergunta que me inquieta. Sempre que algo de ruim acontece a pessoas boas, por que, se existe um Deus generoso que olha por nós? Pode-se entender da leitura da Paraxá que Deus se vê diante de um homem de coração de pedra. Essa condição de coração endurecido poderia ser inata e ter colocado o faraó nesse lugar de isolamento, em indiferença com o próprio povo e o entorno. Ou o endurecimento do coração de Faraó pode realmente ter sido o começo do trabalho divino para que o rei do Egito, depois de sofrer as consequências devastadoras das pragas, finalmente recobrasse a razão e o coração para entender e aceitar o poder superior divino. Trazendo para o popular, às vezes é preciso sacudir o coração de alguém para fazer com que abra os olhos e volte a pensar com razão, generosidade, humanidade. E quando se pensa que os ensinamentos da Torá são somente textos sagrados muito distantes de nós, a gente rapidamente pode associar tudo que está em Vairá, desde a atenção que se deve ter aos chamados da vida, aos perigos de um coração endurecido, com a data que celebramos amanhã, dia 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa data, aliás, é sempre lembrada na área. Cabe a todos nós cuidar para deixar os tempos sombrios na memória, que nunca mais provoquemos a ira de Deus, fazendo com que Ele envie à terra pragas horrorosas, que estejamos sempre abertos aos chamados, aos encantos e aos aprendizados que existem nas múltiplas religiões, raças e cores que há por aí. Que sejamos intolerantes com a intolerância e, principalmente, que consigamos manter nossos corações tenros e sensíveis para promovermos um mundo mais justo socialmente, mais igualitário, mais generoso com as diferenças, porque é realmente nas diferenças que encontramos o colorido da vida que vale a pena ser vivida. Somente com a cabeça erguida, com força, inteligência e um coração aberto aos anseios sociais, poderemos honrar nossa ancestralidade, que garantiu nossa existência enquanto povo judeu até os dias de hoje. Shabbat Shalom.